Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º módulo da aula magna sobre Valuation. Nos módulos anteriores, nós construímos os fundamentos necessários para compreender a lógica econômica por trás de uma avaliação de uma empresa. Começamos pela filosofia do valuation e compreendemos que o valor de uma empresa não está simplesmente naquilo que ela possui hoje, mas na capacidade que ela possui de gerar riqueza no futuro. Depois entendemos o fluxo de caixa descontado, o DCF, e aprendemos que o valor econômico de uma empresa pode estar estimado a partir do valor presente dos fluxos de caixa que ela é capaz de produzir ao longo do tempo. Na sequência, estudaremos o VAC, o custo médio ponderado de capital, e entendemos que todo capital possui o custo e que o risco do negócio influencia diretamente a taxa utilizada para trazer fluxo de caixa futuro a valor presente. Depois, avançamos para o CAPM, compreendemos como o risco sistemático influencia o retorno exigido pelo investidor e, consequentemente, o custo do capital próprio. Agora chegaremos a um dos modos mais importantes de toda a nossa jornada. Porque existe uma pergunta que nenhum valuation sério pode ignorar. De onde exatamente virá o caixa que estamos projetando? Essa pergunta parece simples, mas ela é justamente aqui que muitos valuation deixam de ser análises econômicas e passa a ser um exercício matemático. O meu nome é Alcide José dos Santos, sou CEO aqui da BMGK Capital, especialista em reestruturação empresarial e parceiro comercial das empresas Rodobens há mais de 22 anos. Trabalhamos em parceria com a Rodobens, trazendo eficiência no crédito para compra de imóvel, de automóvel, de caminhão, moto, serviço e muito mais. Bom, você quer entender um pouco mais sobre créditos, é só chamar a gente no WhatsApp e nós faremos um simulado exclusivo para você. Bom, agora vamos voltar para a nossa aula magna. Uma planilha pode produzir números extremamente precisos, mas se as premissas forem equivocadas, teremos apenas uma previsão matematicamente sofisticada de uma realidade talvez que nunca acontecerá. Por isso, nesse módulo, vamos entregar a arquitetura financeira do valuation. Vamos compreender a relação entre receita, crescimento, margens, lucro, capital, capital investido, investimento, reinvestimento, capital de giro, capex e geração de fluxo de caixa. Existe uma distinção que quero que você memorize desde agora. Lucro não é caixa. Uma empresa pode apresentar lucro contábil e ainda assim destruir o caixa. Da mesma forma, uma empresa pode apresentar um determinado nível de lucro e gerar muito mais ou muito menos caixa, dependendo de sua necessidade de reinvestimento e de capital de giro. Essa diferença ela é fundamental. Agora imagine uma empresa que faturou 100 milhões em determinado exercício. Seu lucro líquido foi de 10 milhões. À primeira vista, poderíamos concluir que essa empresa gerou 10 milhões de riqueza aos acionistas. Mas suponha que para sustentar seu crescimento, ela tem precisado investir 8 milhões em novos equipamentos, aumentar o estoque de 5 milhões e conceder mais prazo aos clientes. O resultado econômico disponível para os investidores seria muito diferente do simples lucro líquido apresentado na demonstração do resultado do exercício.
E por isso que o valuation baseado em fluxo de caixa exige uma compreensão muito mais profunda da empresa. Precisamos entender como o lucro se transforma em caixa. E principalmente quando desse caixa precisa permanecer dentro da empresa para financiar o crescimento futuro da organização. Esse conceito nos leva ao coração da análise financeira. O primeiro elemento é a receita. Receita é o ponto de partida da demonstração do resultado, mas não é o objetivo final da empresa. Uma empresa pode crescer 30% ao ano em faturamento e destruir valor. Outra pode crescer apenas 10% e criar enorme valor econômico aos acionistas. Agora, te pergunto, por quê? Porque o crescimento isoladamente não é sinônimo de criação de valor. O crescimento pode ser acompanhado de retornos sobre o capital adequado e geração de caixa. Agora imagine duas empresas. A primeira cresce 20% ao ano, mas precisa investir 1,2 para gerar 1 adicional de receita. A segunda cresce 12%, mas precisa apenas de 0,40, ou seja, 40 centavos para gerar R$1 adicionado à sua receita. Agora, qual é a melhor empresa? Podemos responder apenas olhando para a taxa de crescimento. Precisamos entender que a quantidade de capital necessário para produzir um crescimento e o retorno esse capital gera. Aqui surge um dos indicadores mais importantes das finanças corporativas, o ROIC, Return on Invested Capital, ou retorno sobre o capital investido. O ROIC nos ajuda a responder uma pergunta essencial. Quanto, melhor dizendo, retorno operacional a empresa consegue produzir sobre o capital que investiu no negócio? E aqui chegamos a uma das relações mais importantes de toda a teoria de criação de valor. Quando o ROIC é superior ao custo do capital, o crescimento tende a criar valor. Quando o ROIC ele é inferior ao custo do capital, o crescimento tende a destruir valor. Essa é uma das ideias mais poderosas para qualquer empresário. Crescer não basta. É preciso crescer com retorno consistente. E o retorno precisa superar o custo do capital empregado para produzir esse crescimento. Imagine uma empresa cujo UVAC seja de 12% anual. Se ela investir capital em um projeto que produz retorno de 20%, existe uma criação econômica de valor. Mas se esse mesmo capital produzir apenas 8%, a empresa está obtendo um retorno inferior ao custo do seu financiamento. E ela pode crescer. Pode contratar funcionários, pode cobrir unidades, novas unidades, pode aumentar o faturamento, pode apresentar lucro, pode economicamente, mas economicamente ela pode estar destruindo valor. Essa é uma das grandes diferenças entre crescimento contábil e o crescimento, e a criação de valor. Agora vamos avançar para o outro conceito fundamental, que é a margem. A margem operacional demonstra quanto da receita permanece depois dos custos e despesas operacionais relevantes. Uma empresa com crescimento de receita e expansão da margem possui uma dinâmica econômica muito diferente de uma empresa que cresce mantendo a margem comprimida. Imagine duas empresas que aumentam sua receita de 100 milhões para 150 milhões. A primeira mantém a margem operacional de 20%. A segunda reduz
sua margem de 20% para 10% para conseguir conquistar novos mercados. A receita final é igual, mas a economia do negócio é completamente diferente. A primeira possui 30 milhões de resultado operacional. E a segunda possui apenas 15 milhões de resultado operacional. Portanto, o valuation precisa olhar não apenas para o crescimento da receita, mas para a qualidade econômica desse crescimento. E aqui entra um conceito como margem EBIT, margem EBITDA e NOPAT. O EBITDA pode ser útil para analisar a capacidade operacional antes de determinados efeitos contábeis e financeiros. Mas existe um cuidado muito importante para você analisar. O EBITDA ele não é fluxo de caixa. Essa distinção, para ser absolutamente clara, o EBITDA não considera integralmente investimento em ativos, variações de capital de giro, impostos e outras necessidades de caixa. Por isso, utilizar o EBITDA como sinônimo de geração de caixa é um erro conceitual. No valuation, precisamos avançar até o fluxo de caixa livre. Quando avaliamos o fluxo de caixa livre da firma, buscamos compreender quanto caixa o negócio produz depois de considerar as necessidades operacionais e os investimentos necessários para manter e expandir a operação da empresa. Uma formulação amplamente é utilizada. O fluxo de caixa livre é igual ao EBIT vezes 1 mais a taxa de impostos, mais depreciação, menos CAPEX, menos capital de giro. O objetivo dessa fórmula é chegar ao caixa disponível para remunerar todos os provedores de capital da empresa. Aqui aparece outro conceito fundamental, o NOPAT. O NOPAT significa Net Operation Profit of Taxing, ou lucro operacional líquido após os impostos. Ele representa o resultado operacional após impostos, sem considerar a estrutura de financiamento da empresa. Isso é importante porque o valuation da firma deve inicialmente ser independente da forma como a empresa foi financiada. Depois analisamos a estrutura de capital. Agora precisamos falar sobre reinvestimento. Uma empresa que deseja crescer precisa reinvestir. Ela precisa comprar equipamentos, construir instalações novas, desenvolver produtos novos, investir em novas tecnologias, expandir sua capacidade produtiva, contratar pessoas mais eficientes, conquistar novos clientes, financiar capital de giro. Portanto, existe uma relação inevitável. Quanto maior o crescimento operando, maior tende a ser a necessidade de reinvestimento. Enquanto maior a necessidade de reinvestimento, menor pode ser o fluxo de caixa disponível no curto prazo. Isso cria uma situação muito interessante para analisarmos. Uma empresa pode estar crescendo rapidamente e gerando pouco fluxo de caixa livre. Isso não significa necessariamente que ela seja uma empresa ruim. Pode significar que reinvestindo intensamente para construir sua capacidade futura de geração de caixa. O problema aparece quando o mercado projeta um crescimento elevado sem considerar quanto de capital será necessário para financiar a operação. É exatamente nesse ponto que o valuation precisa ser muito disciplinado. Não podemos simplesmente escrever
uma taxa de crescimento elevada na planilha. Precisamos fazer perguntas. Quanto capital será necessário para sustentar esse crescimento? Qual retorno esse capital produzirá? Durante quanto tempo a empresa conseguirá manter esse retorno? E principalmente, o crescimento realmente cria valor para a nossa organização? Essa é uma pergunta central. Agora vamos entrar em um conceito mais sofisticado, mas extremamente relevante, muito importante. A relação entre crescimento, quer dizer, ROIC, e reinvestimento. Em termos econômicos, podemos pensar no crescimento sustentável como um resultado da qualidade de capital que a empresa reinveste e todo o retorno que ela consegue produzir sobre esse capital. Se uma empresa cresce 15% ao ano e possui um ROIC de 20%, sua dinâmica econômica é muito diferente de uma empresa que cresce 15% com ROIC de 7%. Na primeira, existe forte capacidade de geração de valor. Na segunda, o crescimento pode consumir capital sem gerar retorno suficiente. É por isso que investidores sofisticados não perguntam apenas quanto essa empresa vai crescer. Eles perguntam quanto ela vai crescer, quanto precisará reinvestir, qual será o retorno sobre esse reinvestimento. Porque por quanto tempo conseguirá manter esse retorno? E qual será o custo de capital durante esse período? Essas perguntas transformam uma projeção financeira em uma análise econômica. Agora vamos falar sobre capital de giro. O capital de giro operacional representa uma das mais negligenciadas pelos empresários. Imagine uma empresa que cresce rapidamente. Ela vende mais, consequentemente, precisa manter mais estoque. Pode conceder mais prazos aos clientes. Pode precisar financiar contas a receber. E pode precisar aumentar sua estrutura operacional. Portanto, crescer pode consumir caixa. E é um dos paradoxos mais importantes da gestão financeira. Uma empresa pode estar crescendo e, ao mesmo tempo, enfrentando dificuldade de caixa. Não existe contradição. O crescimento pode exigir capital antes de produzir o retorno correspondente. E por isso que uma empresa pode apresentar lucro e apresentar dificuldades financeiras. O problema não está necessariamente no lucro produzido. Pode estar na conversão do lucro em caixa. Por isso, o gestor precisa acompanhar os indicadores como prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, giro de estoque e ciclo de conversão de caixa. Quanto mais eficiente for o ciclo operacional, menor tende a ser a quantidade de capital necessário para financiar determinado nível de receita. Isso possui impacto direto no valuation, porque uma empresa que consegue crescer consumindo menos capital, ela tende a gerar mais fluxo de caixa livre. Agora precisamos falar sobre o CAPEX. CAPEX significa capital expenditure ou investimento em ativo de longo prazo.
São investimentos necessários para manter, ampliar a capacidade produtiva da empresa. E é fundamental distinguir CAPEX de manutenção e CAPEX de crescimento. O CAPEX de manutenção está relacionado aos investimentos necessários para preservar a capacidade operacional existente. O CAPEX de crescimento está associado à expansão da capacidade futura da organização. Essa distinção é importante porque o valuation sofisticado precisa compreender exatamente quanto investir em necessidades, quanto investir é necessário para manter a empresa funcionando, quanto investimento é necessário para fazer ela crescer. Agora imagine uma empresa com excelentes margens, crescimento elevado e forte geração de EBITDA. Se ela precisa reinvestir praticamente todo o EBITDA, manter sua operação, o fluxo de caixa livre pode parecer muito menor. Por outro lado, uma empresa que consegue crescer sem grandes investimentos físicos pode converter a operação muito maior do resultado operacional de caixa. Mais uma vez, não basta olhar para o lucro. Não basta olhar para o EBITDA. Precisamos compreender a economia completa do negócio. Só um instante, por favor. Agora vamos, receita, margens, impostos, capital de giro, CAPEX. Então devemos olhar a empresa como um todo. Reinvestimento, ROIC e o custo do capital. Fluxo de caixa. Essa é uma arquitetura financeira do valuation. Agora eu quero introduzir uma ideia mais sofisticada. A qualidade do ativo. Imagine uma empresa que cresce 20% ao ano, 25% ao ano, mas precisa reduzir preços constantemente, conceder desconto, aumentar prazo de recebimento e elevar investimentos para conquistar participação de mercado. Agora imagine outra empresa que cresce 12% ao ano, possui marca forte, pricing power, receitas recorrentes, margens crescentes, baixo capital de giro e um elevado ROIC. Qual delas você preferiria possuir? A resposta não está na taxa de crescimento isolado. A segunda pode ser muito mais valiosa. Porque o crescimento da qualidade ele é capaz de produzir um retorno econômico superior ao custo do capital sem que tenha que exigir excessivos reinvestimentos. E aqui a estratégia e finanças se encontram uma vantagem competitiva sustentável, pode permitir que a empresa mantenha uma margem elevada. Uma margem forte pode aumentar o poder de precificação. Uma tecnologia proprietária pode produzir custos, pode reduzir custos. Uma rede de distribuição eficiente pode aumentar a previsibilidade e a produtividade. Receitas recorrentes podem aumentar a previsibilidade. Tudo isso pode melhorar a qualidade do fluxo de caixa. E um fluxo de caixa mais previsível possui enorme importância para o valuation.
Perceba, portanto, que aquilo que estudamos em estratégia, marketing, gestão não está separado da avaliação financeira. Está dentro de um contexto amplo. Uma marca forte possui valor porque pode influenciar na receita, na margem, na retenção de clientes, na previsibilidade. Uma vantagem competitiva possui valor porque proteger retornos elevados durante mais tempo. Uma boa gestão possui valor porque pode melhorar a execução e reduzir desperdícios. Uma governança robusta pode possuir valor porque pode reduzir riscos. No final, todos esses elementos encontram seu retorno, seu reflexo no fluxo de caixa e no custo do capital. E por isso que um valuation realmente sofisticado não pode ser feito olhando apenas para uma planilha. A planilha é o resultado final de uma tese econômica. Antes de você construir uma planilha muito bem estruturada, existe uma estratégia. Antes dessa estratégia existe um entendimento do negócio. Antes do entendimento do negócio, existem perguntas. E quanto melhores forem essas perguntas, melhores serão as suas premissas. Vamos agora fazer uma pergunta que todo empresário deveria responder antes de projetar seu fluxo de caixa. A primeira pergunta que quero fazer: minha empresa, ela consegue crescer sem destruir a minha margem? A segunda pergunta que vou fazer: quanto de capital preciso investir para produzir cada unidade adicional do crescimento que eu espero? A terceira pergunta: qual é o retorno sobre o capital investido? E uma quarta pergunta essencial: o meu ROIC está acima do meu VAC? A quinta pergunta que gostaria de fazer também: quanto do meu lucro realmente se transforma em caixa? A sexta pergunta: quanto capital de giro meu crescimento ele vai consumir? A sétima pergunta: quanto CAPEX é necessário apenas para manter a minha operação funcionando? A oitava pergunta: quanto CAPEX é necessário para crescer? A nona pergunta que irei fazer: minha vantagem competitiva é suficientemente forte para sustentar a minha margem? E a décima pergunta que irei fazer: o meu crescimento futuro realmente cria valor econômico para o meu negócio? Essas perguntas são muito importantes, muito mais importantes do que simplesmente fazer uma pergunta simples. Qual será o faturamento daqui a 5 anos? Porque sem retorno pode destruir valor. Lucro sem caixa pode gerar uma ilusão na cabeça do empresário. O crescimento do ROIC pode consumir grande parte do capital. E o valuation sem bases, premissas, podem produzir falsas precisão. Aqui na BMGK Capital é uma das premissas centrais da nossa abordagem de reestruturação empresarial. Nós não buscamos simplesmente aumentar os números. Nós buscamos melhorar a arquitetura econômica da sua empresa. Uma empresa financeiramente saudável precisa saber quanto vende, quanto lucra, quanto converte em caixa, quanto reinveste, quanto capital utiliza e quanto retorno produz esse capital. Porque no final o objetivo não é simplesmente crescer. O objetivo é criar riqueza ao acionista. E a criação de riqueza acontece quando uma empresa consegue produzir retornos muito superiores ao custo do capital, de maneira sustentável.
Vamos concluir esse módulo com uma ideia que considero essencial para qualquer empresário. O crescimento é apenas uma promessa de valor. O ROIC é a geração de caixa e a capacidade de reinvestir com retornos adequados e que transforma essa promessa em valor econômico. E por isso que os melhores avaliadores de empresas não perguntam apenas quanto essa empresa crescerá. Eles perguntam quanto ela crescerá. Quanto precisa reinvestir? Qual retorno produzirá sobre esse investimento? Portanto, por quanto tempo conseguirá manter esse retorno? Qual será o risco envolvido na operação? E qual será o custo desse capital? Quando conseguiremos responder essas perguntas com premissas coerentes, começando verdadeiramente a construir um valuation? No próximo módulo vamos avançar para uma das partes mais importantes e ao mesmo tempo mais delicada do processo, a construção das projeções financeiras e das premissas do DCF, demonstração do fluxo de caixa. Vamos aprender como projetar receitas, margens, impostos, reinvestimentos, capital de giro, capex, fluxo de caixa sem cair na armadilha das projeções excessivamente excessiva, porque o valuation profissional não deve construir para provar que uma empresa vale determinado preço, e deve ser construído para descobrir quanto ela realmente vale. Meu muito obrigado pela sua atenção. Sou Alcides, sou o CEO aqui da BMGK Capital. Foi um prazer estar com você. Nossa missão é ajudar você a compreender, ajudar a empresa a compreender a sua realidade econômica, fortalecer sua estrutura financeira, aprimorar sua gestão e construir valor sustentável ao longo do tempo. Nos vemos no próximo módulo de nossa aula magna sobre valuation. Um forte abraço, foi um prazer estar com vocês.